EmibraCast embala o universo das embalagens. Olá, sejam todos bem-vindos ao EmibraCast, o podcast que aborda assuntos relacionados ao mercado gráfico, sustentabilidade e inovação. Eu sou a Daniele Maia, gerente de marketing da Emibra, e aqui comigo hoje está a Cláudia Kohn, que atualmente é membro do Conselho Administrativo da Emibra. A gente está aproveitando esse mês das mulheres e hoje a gente vai bater um papo a respeito de mulheres e carreira. Seja muito bem-vinda, Cláudia. E ao invés de eu ficar te apresentando aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da sua posição atual no mercado de trabalho. Muito obrigada, Daniela. Eu acho que Daniele já representa a mulher nesse mês especial. Então, eu vou falar de mim já te agradecendo por estarmos aqui juntas e por nós podermos trazer às pessoas, às mulheres e aos homens que estão nos ouvindo, conteúdo que eu tenho certeza será inspirador. Bom, meu nome é Cláudia Kohn, eu tenho 56 anos e no mercado de trabalho eu sou uma daquelas pessoas que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu me formei em biomedicina, me especializei em microbiologia e análises clínicas há 36 anos atrás. Sempre trabalhei no mercado de saúde no início da minha carreira. Sempre fui muito feliz e apaixonada pelo que eu fazia. A minha carreira de 36 anos teve uma grande pivotagem de uma pessoa que trabalhava eminentemente, eu brinco que com o umbigo na bancada, para alguém que no mercado de trabalho tem a função executiva como eu tenho. Eu hoje sou uma executiva, diretora executiva na DASA, que é o maior grupo de saúde integrada da América Latina e que tem uma capilaridade na geografia da América Latina muito interessante, muito grande no Brasil, presente na Argentina, presente no Uruguai, e por isso nós somos muito orgulhosos do que nós fazemos, porque nós fazemos saúde e provemos saúde desde um nicho público, do mercado público, até pessoas AAA. Então nós caminhamos com todos os pacientes e isso nos traz muito orgulho de levar a boa medicina. Além de ser executiva na área de saúde, depois a gente pode explorar um pouco mais isso, já há 5 anos eu estou no conselho de algumas empresas e há 12 anos no conselho de entidades que representam a saúde. É claro que eu não estou só na saúde, porque no conselho eu passei a pertencer a empresas, conselhos de empresas que fazem outras atividades. E isso também muito me orgulha, porque a gente tem que estar sempre pronto para aprender e levar um pouco da nossa experiência. Então eu sou conselheira da Grape ESG, que é uma empresa que trabalha eminentemente o conteúdo ESG e os trabalhos que são feitos dentro das empresas e com a academia, a universidade. Eu sou conselheira da CTC, que é uma empresa de tecnologia, e sou conselheira da Memed, que é uma startup que a maioria das pessoas conhece e fala: eu lembro da Memed na minha prescrição médica. É essa Memed mesmo, que é um marketplace que também trabalha a prescrição do médico para que tenha mais acesso e mais facilidade no momento de comprar o seu medicamento. E sou muito orgulhosa de ser conselheira na Emibra, porque todo mundo já deve saber, mas já que o tagline, a embalagem é a nossa paixão, e eu sou uma apaixonada pelo que faço, eu tenho muito prazer em estar acompanhando e contribuindo na estratégia dessa empresa, que é um exemplo de uma família que fundou, que tem levado a Emibra para novos caminhos. Tenho muito orgulho de estar tanto com o Vanderlei, com o Wagner e com o Valdir, com todo esse time, e especialmente com o Danilo, CEO, que tem levado com vocês, todo o time, a Emibra para um caminho na indústria que hoje cada vez mais prefere uma empresa ética, uma empresa que preza sustentabilidade, que trabalha com essa paixão. Então estamos hoje no mercado de trabalho como diretora executiva,
como conselheira e conselheira de algumas entidades de saúde que são bastante representativas, como a Confederação Nacional de Saúde, o Instituto Coalizão Saúde, Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde e outras, eu não vou ficar citando todas aqui, mas onde eu tento contribuir como líder da saúde, também na regulamentação, na autorregulação e na representatividade que os provedores e a indústria têm que ter nessa cadeia tão importante na vida das pessoas, que a pandemia pôde permitir que as pessoas percebessem que é a saúde na nossa vida. Sem saúde, a gente não é nada, a gente não trabalha e a gente não desenvolve e cuida da família como a gente pode cuidar. Além disso, eu sou filha da Ruth, esposa do Danilo e irmã da Débora, tia e amiga de muitos amigos. É isso que eu faço na minha vida. Uau! Quanta frente, né? É impressionante. Eu que convivo contigo, a sua energia, a sua alegria em fazer aquilo que você faz hoje. Eu olho aqui, poxa, são 4, sem falar da saúde, né? São 4 empresas de ramos diferentes, tamanhos diferentes e com propósitos diferentes. Então, eu imagino o quanto você consegue aprender com cada uma delas e fazer a troca entre cada uma, né? Porque cada uma tem a sua necessidade, todas elas têm a mesma base, que são pessoas, que é desenvolvimento, que é tecnologia, mas é extremamente interessante o quanto você tem essa facilidade de passear em tantos meios diferentes. Meus parabéns. Mas além dessa vida corporativa super agitada, há um tempo atrás nós tivemos algumas interações e você comentou a respeito da sua história de vida. O que você acha de contar um pouco pra gente a respeito disso? Eu conto com o maior prazer, porque eu tenho muito orgulho da minha família. Eu, propriamente dita, já nasci aqui, né? Minha irmã e eu. Mas meus pais se conheceram no Brasil e é uma história muito bonita, porque eles são alemães, né? Os dois nasceram na Alemanha em regiões diferentes. Nós somos uma família judia e os meus pais, de formas diferentes, perderam a liberdade e a infância, assim como os meus avós, na Alemanha e saíram fugidos como judeus da Alemanha e vieram parar no Brasil de formas diferentes também. Eles não se conheciam e vieram criança para adolescência. Então eram crianças que perderam a liberdade que eu tive de poder brincar no jardim, de poder ir no jardim de infância e aprender, perderam todos os bens, né? Então vieram sem bem nenhum, tudo que meu avô, imaginem as famílias que estão aqui, o pouco que a gente constrói, eventualmente ter uma casa, ter um lar, né? Que você possa cuidar da sua família, tirarem isso de você, tirarem a sua liberdade de ir e vir. Isso é tão importante. A gente tem que dar tanto valor e os meus pais perderam isso. Quando eles vieram para o Brasil, eles adotaram o Brasil como o país deles, o país que os abraçou, né? Meus avós também, eles queriam abraçar o Brasil e aqui que eles se desenvolveram. Meu pai teve a oportunidade, foi superintendente de uma multinacional americana, então ele viajou muito e minha mãe também não satisfeita com, naquela época, ser uma pessoa que toda mulher casava cedo, trabalhava no lar e assim por diante. Minha mãe foi uma menina que começou a querer trabalhar desde cedo porque precisou, né? Precisou trabalhar para ajudar meu avô, porque eles vieram sem nada, vieram com a mala e a roupa do corpo. E desenvolver isso fez com que ela aprendesse muita coisa. Ela fez desde criou patos no interior de São Paulo, aprendeu a plantar e criou amor pela terra, até virar uma bibliotecária de mão cheia que trabalhou numa livraria internacional em São Paulo e tudo. Então, tive 2 grandes exemplos que se conheceram em São Paulo de uma maneira inusitada, né? Uma prima, amiga da minha mãe, apresentou meu pai numa saída de turma de ir no teatro, né? Se conheceram e se apaixonaram. E eu tive esse exemplo dos meus pais durante a vida, casados, eu pequenininha, depois maior,
não importava o que a gente tinha ou deixava de ter, eu sempre via eles de mãos dadas, sempre com um olhar carinhoso entre eles, ternura entre eles, amor entre eles, e foi isso que me talvez tenha regado a minha infância, a minha adolescência, e sempre vi minha mãe apaixonada pelo que ela fazia, sempre vi meu pai também apaixonado. Eles eram muito diferentes. Minha mãe tem 93 anos e é maravilhosa, e meu pai, que me ilumina lá de cima, também era um cara maravilhoso. Então, se eu tenho que trazer a mensagem dessa história, é a mensagem que meus pais sempre trouxeram para mim. Você pode perder tudo nos seus bolsos, mas se você tiver tudo na cabeça e no coração, você constrói tudo de novo. E é assim que eu penso e eu falo pro meu time, pros meus amigos, vamos embora, vamos fazer, a gente consegue fazer desse limão uma limonada. E é assim que eu construí também minha vida. Eu não tinha ninguém na área de saúde da minha vida, mas era a minha paixão, e eu falei, é aqui que eu vou apostar, que eu vou estudar e que eu vou fazer minha carreira. E é assim que eu construí. Muito incrível. São os valores, né? Os nossos pais trazem isso pra gente, são exemplos de vida, e isso ajuda a gente a ser mulheres, pessoas mais fortes, e que leva isso como um exemplo pro resto da nossa vida. Excelente. Aproveitando, Cláudia, que a gente está falando a respeito do Dia, né, Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março, a gente fez algumas pesquisas e a gente percebeu, em alguns dados trazidos pela FGV, que no Brasil, entre 2014 e 2019, houve uma participação das mulheres no mercado de trabalho que cresceu em 54%. Com a pandemia, esse índice recuou para aproximadamente 50%, que é um índice inferior aos índices de 2012. E que em 21, né, que é o último período da pesquisa, houve uma melhora de 51%. Ainda assim, os números são, em média, 20% inferiores aos dos homens. A gente percebe que a gente está numa crescente, né? Existe uma evolução muito grande da participação da mulher no mercado de trabalho, que os números ainda são desafiadores e precisam aí ser superados. Eu acho extremamente importante a gente conhecer essas informações em relação ao mercado de trabalho, para a gente entender como que nós, mulheres, podemos enfrentar esses desafios e alcançar um sucesso profissional. Porque em algumas vezes, né, e até historicamente falando, a gente começou a votar lá em 1932, então a participação da mulher ainda nesse âmbito político e profissional ainda é menos relevante, mas eu vejo hoje mulheres muito fortes e grandes exemplos, e apesar do pouco tempo de relacionamento que nós temos, né, você sendo uma mulher, a única mulher no conselho administrativo, então uma representatividade muito importante para nós aqui da Enibra, né, a gente tem grande orgulho disso. Gostaria de entender com você o que para você é importante nessa área de governança corporativa. Então, se você pudesse citar algo assim, olha, o que me fez apaixonar por essa área, estudar e me preparar para isso foi tal coisa. Dani, eu não acho que tem bala de prata, né? Não foi uma coisa, mas eu queria trazer alguns pontos. O primeiro é você aqui, né? Então isso me motiva, porque eu vejo que as mulheres têm a capacidade, em primeiro lugar, se elas têm vontade, né? Ninguém vai nascer sabendo tudo. Então, ter a vontade, eu acho que é o primeiro ponto. O segundo, talvez, e muito importante, é o incentivo, a abertura. Eu nunca tive uma liderança feminina. Incrível, né? Todas as minhas lideranças foram homens. Mas eu tive muita sorte, porque sempre foram homens que me estimularam, me instigaram, me cutucaram, me provocaram e sempre foram muito abertos às loucuras, no bom sentido, que eu trazia. Vamos fazer isso, os projetos e assim por diante. Então, eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter a vontade. Em segundo lugar, tem que realmente ter a abertura ao que se mistura, e eu só acredito nisso. Não acho que são só mulheres, nem só homens, e não importa o gênero, tem que ter cabeças diferentes, pessoas que pensem diferente, que se a gente quiser que pense só igual, a gente vai ser igual o resto da vida. Isso não é nenhum jargão, é realmente como a gente tem que pensar.
quem já pensou diferente, grandes gênios que trouxeram, até foram tidos como os bruxos, como pessoas que não eram sãs, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter uma pontinha de empreendedorismo. Eu acredito no empreendedorismo não só para você criar a sua empresa, mas também o intraempreendedorismo, para que você crie coisas dentro da área que você está. Eu acredito muito nisso. E eu acho que o intraempreendedorismo tira a mulher do ponto da tarefa que ela tem que fazer, que ela se comprometeu no trabalho, para novos projetos, para novas áreas, para novas possibilidades e também para enxergar e ter nova visibilidade. Eu digo sempre para o meu time que não queira que você tenha visibilidade porque alguém te deu a visibilidade. Alguém vai ajudar você a ter, mas ela vem de você, com você buscando além do que você